aí, galera! Vamos falar hoje sobre estoicismo. Para quem deseja aprender mais sobre estoicismo, como quando ele surgiu, principais tipos e muito mais, então venha comigo aprender mais sobre esse assunto. E eu espero que vocês gostem do meu podcast. Bom, estoicismo ou escola estoica é uma doutrina filosófica fundamentada nas leis da natureza, que surgiu na Grécia no século IV a.C., por volta do ano 300, durante o período denominado helenístico, entre os séculos 3 e 2 a.C. O estoicismo, corrente que enfatiza a paz de espírito e considerava a autossuficiência seu maior objetivo, baseou-se na filosofia influência platônica, referente aos ideais do filósofo grego Platão, e no cinismo. Agora, vamos falar sobre as fases do estoicismo. O estoicismo apresenta 3 tipos de períodos. O primeiro deles é o estoicismo antigo, período mais focado na doutrina ética. Os maiores representantes do período foram os filósofos Zênon, de Cítion, Cleantes de Assos e Crispo de Soli. O segundo período helenístico romano, Estoa Média, período mais eclético, onde se destacam os filósofos Panécio de Rhodes, Posidônio de Pameia e Cícero. O terceiro, estoicismo imperial romano, Estoa Nova, de cunho mais religioso, sendo seus principais representantes os filósofos Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. Agora nós vamos falar sobre os principais representantes do estoicismo, ou seja, os principais filósofos estoicos. O primeiro deles é o Cleantes de Asso, discípulo do fundador da escola estoica, Zênon. Cleantes nasceu em Assos, atual Turquia, sendo sua principal obra Rino Zeus. Importante no desenvolvimento no estoicismo e da produção do conceito de materialismo na escola. O segundo deles é Crispo de Soli, um dos maiores representantes do estoicismo. Esse filósofo grego nasceu em Solis, como o próprio nome já diz. Foi discípulo de Cleante de Assos e teve um papel importante na disseminação e sistematização dos conceitos estoicos. O terceiro deles foi o Panécio de Rhodes, filósofo grego nascido em Rhodes, teve importante papel na difusão do estoicismo entre os romanos. Durante o tempo em que morou em Roma, foi considerado um dos maiores representantes da fase média estoica, sendo sua principal intitulada sobre os deveres. O quarto deles foi Posidônio de Epameia, filósofo e historiador, astrônomo e geólogo grego, nascido na cidade de Apameia. Posidônio estudou em Atenas, local onde começa a se influenciar pelos ideais estoicos. Sendo mais tarde embaixador em Roma, seu pensamento foi baseado no racionalismo e empirismo. O quinto deles foi o Epicteto, filósofo grego nascido na cidade de Hierápolis, atual Turquia,
viveu grande parte da sua vida como um escravo romano e de sua obra destacam-se Manual do Epicteto e Discursos, editadas por seu discípulo Arriano de Nicomédia. O sexto deles, chamado de Sêneca, filósofo orador, poeta e político, Lúcio Aneu Sêneca, nasceu na cidade de Córdoba, atual Espanha, sendo considerado um dos mais importantes intelectuais do Império Romano. O sétimo deles, Marco Aurélio, imperador e filósofo romano, nascido em Roma, foi um dos representantes da terceira fase estoica, imperial romana. Seus estudos estiveram baseados principalmente nos temas religiosos, em detrimento dos temas científicos. Agora nós vamos falar sobre as diferenças entre o estoicismo e o epicurismo. O estoicismo é baseado numa ética rigorosa de acordo com as leis da natureza. Assegurava que o universo era governado por uma razão universal divina. E já para os estoicos, a felicidade era encontrada na dominação do homem ante suas paixões, considerada um vício da alma em detrimento da razão. Então, a diferença entre esses dois é que o estoicismo, eles acreditavam na razão universal divina, em Deus. Já para os estoicos, eles acreditavam a razão do homem. Essa é a diferença entre esses dois. Por sua vez, epicurismo, fundado pelo filósofo grego Epicuro, como o próprio nome já diz, possui uma vertente relacionada ao hedonismo, portanto, a busca dos prazeres terrenos, desde a amizade, o amor, o sexo e os bens materiais. Já para os estoicos, a alma deveria ser cultivada, enquanto os epicuristas não acreditavam na reencarnação. Então, agora está na hora de eu me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado do meu assunto falando sobre estoicismo.